Queridos, hoje nas lives, eu falei, agora de tarde, na verdade, sobre uma das ferramentas, das armas mais, desculpa a expressão, mais desgraçadas do diabo, para travar as pessoas. Nós estamos na semana, junto nas lives, na semana do destravar. Diga, semana do destravar. Como é que está acontecendo? Nós estamos entrando em jejum, pelo menos à meia-noite. Pelo menos, se você conseguir jantar antes, ou tomar, né, o seu lanche, ou o seu café mais cedo, melhor. E aí você vai guardar jejum total, se você pode, em função da sua saúde. Você vai guardar jejum total, pode tomar água, tá? Pode tomar água, e até café sem açúcar que não corta o jejum. Pode perguntar para os médicos, tá bom? Talvez um lá que outro vai dizer, não, corta, mas a esmagadora maioria garante que não corta. Então, né, tomar um café preto, não é café com leite, né, gente? Aí o pastor disse que é só não botar açúcar. Daí pega, põe café, leite, chantilly. Não, é café amargão, tá? Então, começa à meia-noite e vai até o outro meio-dia. Então dá 12 horas de jejum. Nesse tempo, você vai tirar tempo para orar. Você vai fazer todo o resto das coisas, vai dormir, inclusive. Vai trabalhar no outro dia normal, mas você vai reservar momentos para você orar. Amém? Então nós estamos nessa semana até sexta-feira. Sábado, né, você pode tomar lá seu café. Normalmente, domingo se quiser também. Mas até sexta-feira, eu quero convidar você para nós estarmos em função das lives nessa semana do destravar. Participe das lives, ore conosco. Eu diminuí o tamanho da live. Estamos fazendo encontros de 45 minutos para possibilitar que outros possam assistir. Já muita gente já me reclamou, porque tinha gente inclusive pedindo live de 2 horas, mas não tem como, né? Então 45 minutos, e se Deus mandar a gente ainda reduz mais lá para frente, para talvez fazermos uma terceira live no dia. Gente, eu quero trabalhar, eu quero ver Deus tocando vidas, libertando, curando, salvando. Amém, amados? Então temos que trabalhar. Então, por favor, participe desse momento de jejum e consagração, a semana do destravar. Amém, amados? Quem está feliz, diga amém. Então falamos na live de hoje, de tarde, sobre uma das piores armas que o diabo usa contra as pessoas, que é o medo. Tem gente, queridos, escuta essa. Tem gente que não aproveita o presente, porque tem medo do futuro, e porque não aproveita o presente, compromete o seu futuro. Tudo por causa do medo. Tem gente que não presta um concurso porque tem medo de rodar, sendo que a pessoa não se ligou que se ela não tentar o concurso, a prova, ela já está automaticamente reprovada. E quem reprovou, obrigado filho, quem reprovou ela foi ela mesma. Queridos, todo o vendedor de qualquer coisa, de consórcio, de cosméticos, de planos de saúde, de roupas, de calçados, do que for, todo vendedor, ele já acorda de manhã com um não. Quem concorda comigo? Levante a mão. Porque se ele não sair para vender, e ele vai receber muitos nãos, ele nunca vai conseguir o sim. Então, nós temos que entender que é mais ou menos uma questão matemática. Quanto mais nãos nós tomarmos, mais sim nós também vamos receber. Como assim, profeta? Como assim, pastor? Claro, queridos. Porque se eu não estou disposto a receber o segundo não, porque eu já tomei o primeiro e agora eu fiquei com medinho, certamente eu não vou ter o sim. Agora, se eu estiver com o coração aberto, entendendo, não, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que ser guerreiro, eu vou para cima e não dá nada, porque Deus está comigo. Então vai ter um não e vai ter o sim. E vai ter o sim de novo. E vai vir outro não, e eu não vou me abalar. O pastor Bonk, que com certeza ele sim foi um verdadeiro apóstolo de Deus, um apóstolo do Senhor. Esse homem, se ele tivesse, ele nos ensinou assim, ó, se ele tivesse 100 pessoas para orar por cura, e ele tivesse orado pelas 99 primeiras, e nenhuma delas tivesse sido curada,
ele ia orar, ou ele oraria pela de número 100, como? Que aí que está o problema. As 99 primeiras, ninguém foi curada. Como é que a pessoa ora pela de número 100? Orando e já indo embora, Senhor, abençoa essa vida aí. Não, ele dizia que ele orava como se as 99 tivessem sido curadas, ou como se ele não tivesse orado por ninguém ainda. Segredo, chave, ele não deixava a fé dele ser abalada. E aí é que eu entro para essa noite, numa segunda arma terrível que o diabo usa para travar a vida das pessoas: o desânimo. Diga, desânimo. Fala aí, primeira arma do diabo para travar as pessoas: medo. Meu irmão, você não tem, tá aqui o meu filho, se eu estiver mentindo, ele é obrigado a me desmentir. Eu digo para ele: gente, se não tem emprego, o cara arranja dinheiro emprestado, compra uma máquina de cortar grama, joga nas paletas e vai cortar grama na vizinhança. É isso ou não é isso que eu falo, filho? Pronto, está resolvido o problema, queridos. Só que às vezes nós não queremos encarar as coisas como elas são, nós queremos que elas sejam como nós queremos. E eu preciso lhe dizer, a vida não é assim. A vida não é assim. Diga, a vida não é 100% um mar de rosas. Diga, a vida não é 100% como eu quero. Cadê minha esposa? Foi arrebatada. Está lá embaixo do Ministério Infantil. Eu não casei com ela por ela ser linda e maravilhosa. Ela é, mas não foi esse o motivo. Eu observei nela características de uma mulher de Deus, de uma mulher de pastor, de uma possível pastora, como de fato é. Mas sabe o que eu enxerguei nela, queridos? Foi quando nós éramos ainda namorados, e a família passou por um momento muito difícil financeiro, ou financeiramente falando. Houve algumas questões familiares, o pai dela estava longe, distante, e simplesmente não mandava mais dinheiro nenhum. A mãe nunca tinha trabalhado, eles sempre foram uma família de muitas posses, então ela não tinha trabalhado, não tinha uma profissão. E ela começou a lutar, tentando fazer qualquer coisa. E eu me lembro uma vez que eu visitei meus clientes que eu tinha e fui em direção à Zona Sul, que era onde ela morava. Quando eu chego lá, tá ela com uma marca de uma alça, porque a alça ainda estava ali, carregando um isopor, vendendo sanduíches e sucos na rua, nos comércios e nas casas, próximo da casa dela. Eu disse, essa é uma mulher de verdade. Queridos, nós temos que olhar as dificuldades da nossa vida e não desanimarmos. Diga, eu não serei escravo do desânimo. Vem comigo aqui para a palavra, por favor. Josué capítulo 14. Vocês estão vendo Mateus? Eu vou falar aqui, Mateus. Estão vendo Mateus hoje, Deus abençoando. Um dos primeiros princípios, se apegou a Deus. Segundo princípio, entendeu a lei da semeadura. Pronto, ponto final. E trabalha sério. Mas quando ele chegou aqui, amados, uma das coisas que ele fazia para poder se sustentar, até casinha de cachorro. O que é muito honroso, mas nós sabemos que não é lucrativo, como poderia ser, ou talvez até deveria, pelo trabalho, pelo esforço. Quantas pessoas eu já vi entrando por aquela porta com a sua vida financeira, com a sua família destruída.
Olha o que Deus está fazendo na vida do Douglas, Amanda, Deus abençoando, Deus falando. O profeta Gilberto não sabia de nada, mas nós tínhamos conversado aqui, foi na quarta-feira, sobre o casamento deles. O casamento que está chegando em nome de Jesus. Amém? Mas por que Deus está fazendo? Porque eles estão se alinhando com Deus. Josué capítulo 14, versículo 6. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, diga 40 anos. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E olha, escuta isso. E eu lhe relatei como sentia no coração. Queridos, vocês lembram dessa história? Foram enviados 12 espias. Esses 12 espias não eram 12 quaisquer pessoas. Eles eram 12 príncipes, cada um de uma das tribos de Israel, das 12 tribos. Eles eram os príncipes, né, aqueles que dariam seguimento. Só que dos 12, 10 voltaram desesperados. 10 voltaram dizendo para Moisés: ó, nós vamos, se nós subirmos para lá, para essa terra prometida, nós vamos ser arruinados, aniquilados, destruídos. 10 falaram assim. Mas aqui nós estamos vendo a história de um que disse: eu relatei como eu sentia no coração. O que ele está falando? É como ele enxergava as coisas. A pergunta que eu faço para você hoje, que o Espírito Santo faz para nós hoje, é: como nós enxergamos a vida, queridos? O diabo quer que nós enxerguemos a vida, as dificuldades, como obstáculos intransponíveis. Diga: o diabo quer que eu enxergue a vida e seus obstáculos naturais como obstáculos intransponíveis. Porém, Deus quer que eu sempre enxergue esses mesmos obstáculos como a alavanca que me impulsionará ainda mais alto. Então, queridos, o diabo quer que nós olhemos para os problemas, para os obstáculos, como as barreiras que vão nos parar, como aquelas coisas que vão nos impedir de seguir adiante. Só que Deus quer que nós olhemos para essas coisas e entendamos que estas mesmas coisas, estes mesmos obstáculos e dificuldades, serão eles que nos impulsionarão a voos mais altos. Diga bem alto: os obstáculos da vida não são para me parar. Eles são a ferramenta que Deus vai usar para me impulsionar ainda mais alto. Aleluia! Essa tem que ser a nossa declaração. Essa precisa ser a nossa confissão. Porque aqui nós estamos vendo um exemplo. Eu relatei como eu sentia no coração. Talvez você diga para mim: pastor, o problema é que eu não sinto assim. Então eu lhe dou a solução, eu lhe dou a resposta, eu lhe dou a receita. Peça para Deus transformar o seu coração. Porque nós estamos tendo um entendimento errado da vida. Nós estamos tendo um entendimento errado das coisas. Nós estamos orando para Deus remover os obstáculos. E o que tem que ser removido não são os obstáculos, mas o medo que nós temos de enfrentar os obstáculos. Só que às vezes esses obstáculos, nós passamos o primeiro, nós passamos o segundo, nós oramos, jejuamos, passamos o terceiro, e às vezes nós começamos a cansar.
a desanimar. Mas aí está a outra armadilha do diabo, a outra arma dele. Porque ele sabe que nós vamos passar, queridos. Então o que ele faz? Sabendo que nós vamos passar, porque nós estamos com Deus, ele coloca um segundo obstáculo, e um terceiro, e um quarto, na expectativa de que nós deixemos a nossa mente ser levada pelas circunstâncias e venhamos a desanimar. Diga: se eu me entregar ao desânimo, aí sim, tudo estará perdido. Porém, se eu recobrar o ânimo na presença de Deus, eu jamais serei derrotado. Aleluia! Alguém vai dizer: ah, isso é coisa bobinha do evangelho. Pois é, teve um cara que não seguiu uma questão do evangelho e se tornou um dos maiores laterais que o Brasil já teve, o Cafu. Quantos lembram do Cafu? Levanta a mão aí. Pois é, ele foi um dos maiores laterais que o Brasil já teve na seleção brasileira, gente. E esse rapaz, esse jogador famoso no mundo inteiro, eu não quero errar, porque eu não olhei, não consultei antes, mas só tentando lembrar rápido aqui, eu não sei se foram 14 ou 16 testes que esse rapaz fez antes de um time aceitá-lo. E se ele tivesse parado no primeiro, nenhum de nós conheceria ele. Ele não teria jogado futebol, que era o sonho dele, não seria conhecido mundialmente e não teria a fortuna que ele tem hoje. Queridos, todos os inventos da terra, eles custaram esforço, tempo, muita dedicação. O problema é que parece que nós estamos aceitando uma ideia do diabo e permitindo que nós sejamos um bando de mimados, que nós queremos que Deus resolva tudo, que Deus faça tudo. Queridos, sério, a gente já saiu do ninho. No ninho, até a águia, a poderosa águia, ela recebe comida na boquinha. Mas Deus não vai fazer isso com a gente mais não, amados. Amém, igreja? Deus fez você águia. Diga: Deus me fez águia. Não. Ó, desse volume aí, um pardalzinho, talvez um bem-te-vi. Diga: Deus me fez águia. Já virou um falcãozinho. Por que você não aproveita, não fica de pé, não abre os dois braços como se fossem asas e diga: Deus me fez águia. Mais uma vez, mais alto, mais forte: Deus me fez águia. Aleluia! Deus nos fez águias. E Deus não faz águia para ficar ciscando. Tem gente que está ciscando migalhas. Você não foi criado, você não está sendo abençoado para ciscar migalhas. Você é filho, o seu lugar é a destra de Deus Pai, juntamente com Cristo Jesus, nas regiões celestes. Há um lugar, a mesa de Deus para você e para mim. Aleluia! Pode sentar, querido. A Bíblia deixa bem claro. Gente, repete depois de mim. Jesus, depois de morrer e ressuscitar, Ele não foi para o céu para curtir. E olha que Ele merecia. Porque se a gente trabalha um ano, e a Bíblia diz que o homem foi criado para trabalhar assim como um pássaro para voar, e a gente já diz no final do ano: ai, férias merecidas, eu preciso curtir minhas férias. E a gente foi criado para trabalhar. Beleza. Jesus não foi criado, Ele sempre existiu para ser glorificado. Amém? Ele não voltou para o céu
para curtir, nem para descansar. O que ele disse que ele foi fazer? Ele foi para lá para nos preparar um lugar junto com Ele. Olha que Deus maravilhoso esse, amados. Eu vou para vos preparar lugar. Enquanto isso está o Samuel desanimadinho. Diga, eu nunca mais vou me comportar como uma criança mimada. Eu sou um guerreiro. Eu sou uma guerreira. Diga aí, irmã. Diga aí, irmã. Eu sou uma guerreira. Aleluia. Nós temos que pegar os parâmetros bíblicos, queridos. Você não vê nenhum herói da fé chorando pitanga. Você não vê nenhuma heroína da fé chorando pitanga. E eles se tornaram assim, foram conhecidos assim, porque eles dobraram a própria carne deles. A dor, o choro, o ranger de dentes talvez. E se levantaram na força do Senhor. Irmão, você tem que sair daqui hoje pegando fogo. Pronto para amanhã detonar. Diga, Deus, eu estou pronto. Amanhã eu vou detonar. É isso aí, meu irmão. Ah não, pastor, não é para tantos. Não vai por esse lado desse discurso triunfalista. A porta continua sendo ali. Porque eu vou continuar pregando assim. Porque eu não consigo ver na Bíblia uma palavra que diga para eu entregar para você. Meu irmão, já era. Não, realmente, não, no teu caso não tem jeito. Pastor Onísio tem nos ensinado desde quando eu fui criança. Às vezes o pessoal diz, desde quando eu sou criança. Não, eu não sou mais criança. Então desde que eu fui criança, meu pai sempre me ensinou. Só tem uma coisa que não tem jeito para Deus: a nossa falta de fé. Até para o nosso pecado, seja ele qual for, há jeito para nós. Agora a falta de fé, meu irmão, aí acabou mesmo. Então não importa como você chegou aqui hoje. Talvez você se chame e se entenda como a pessoa mais pecadora do mundo. Eu falei para vocês, como eu falei na live, numa delas, de ontem ou hoje, não me lembro. Mas eu estava pregando um dia no Rio de Janeiro, queridos. Quem lembra disso que eu contei entre ontem e hoje? Levanta a mão aí na live. Só para saber se você está assistindo a live. Eu estava pregando no Rio de Janeiro, queridos. E foi um mover do Espírito Santo, gente sendo curada. Deus me revelou. Eu disse, nesse canto de cá tem uma mulher, é você aí. Deus mostrou, parecia que tinha acendido uma luz em cima dela. Puf, é você aí. Deus, eu não conhecia ela, nunca tinha visto ela. Deus está tocando a tua coluna agora. Gente, aquela irmã estava praticamente condenada a uma cadeira de rodas. Ela só não andava numa. Mas ela estava com a coluna dela completamente comprometida. Não tinha mais jeito, não tinha cirurgia que desse conta. Ela estava vivendo tipo assim, como eloemos e morreremos. Estava esperando a hora de ir para a cadeira de rodas. E Deus, eu disse, fica de pé. E o Espírito Santo te toca. Ela caiu para trás, manifestou demônio. Foi curada. Debaixo dessa unção, esse homem chega no final do culto. Ele diz assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Mas ele chorava. Ele chorava. Não era um choro. Parecia que tinha aberto uma torneira de cada lado e escorria assim, ó. Era uma torneira aberta. Sério. Acho que eu não sei se eu presenciei algum choro tão profundo, tão intenso como o daquele homem. O senhor ora por mim, pastor? Eu já entreguei minha vida para Jesus, mas hoje eu estou falando desse jeito. Eu vejo que eu preciso consertar algo com Deus, mas eu tenho certeza que Deus jamais vai poder me perdoar. Eu disse, não existe pecado que Deus não possa perdoar, exceto pecado contra o Espírito Santo. E se o senhor tivesse pecado contra o Espírito Santo, o senhor perderia toda a realidade, toda o senhor não conseguiria mais identificar o que é certo e o que é errado. E o senhor jamais ia querer o perdão de Deus. Quem peca contra o Espírito Santo, ele não quer o perdão de Deus, mas ele não quer nem saber de Deus. Para ele virou tudo uma loucura. Amém, amados? Então se você teve esse medo aí, será que eu não pequei? Se você tivesse pecado, você não estava aqui. Amém? Você nunca ia querer um toque do Espírito Santo, você nunca ia querer andar com Deus. Amém?
E ele disse assim para mim: pastor, por favor, ora por mim. Eu disse: querido, fala para mim. Ele disse: pastor, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu comecei, ele usou essa expressão, eu comecei a trabalhar porque ele já era um senhor de idade agora. Na minha adolescência eu comecei a trabalhar para o crime organizado aqui no Rio. E eu comecei como aqueles que ficavam só espiando, né, para ver se estava subindo a polícia no morro. Depois eu comecei a fazer aviãozinho, eu que levava a droga. Depois eu já comecei a ter a minha arma, e assim eu fui. Eu disse: então você carrega o peso porque você matou pessoas, é isso? Eu disse: pastor, quem dera fosse só isso. Aí na hora eu botei a mão sobre ele, ele era alto, grande assim. Botei a mão assim, abracei ele, puxei ele para perto. Chorou mais um pouco, um tanto. E continuou chorando. Eu disse: querido, abre o coração aqui. Ele me disse: pastor, eu depois de matar muita gente, eu não trabalhei mais para uma facção, eu trabalhava para várias. Em qualquer morro, se falar o meu nome, todo mundo me conhece. Eu não era mais quem matava, eu era aquele que dava sumiço nos corpos. Então eu picotava os corpos das pessoas. Eu picava as pessoas. Gente que, a linguagem dele, que caguetava, eles matavam, me entregavam e eu dava um fim no corpo. Eu picava como se eu estivesse desossando um frango. Só que e ele chorava, mano, chorava. E ali naquele dia ele teve um encontro muito profundo com Jesus. E eu tenho certeza da salvação dele, gente. Eu tenho certeza da salvação dele. Alguém vai dizer: mas ele não merece. Nenhum de nós merece. Nenhum de nós merece. Ele não é menos digno, nem nós mais dignos do que ele. Nenhum de nós é digno de acessar a eternidade com Jesus. Então lhe garanto, não deixe qualquer tipo ou quantidade de pecados afastar você de Deus. Agora, se você não tiver fé de que Deus quer fazer, aí nós temos um problema muito grave. Porque onde não há fé, não há mover. Onde não há fé, não há milagres. Você está comigo? Diga amém. Você está comigo? Diga amém. Vamos voltar para o texto para a gente tentar finalizar. Eu lhe relatei como sentia no coração. O que você sente no coração? Que estava completamente conectado com o que eu estava falando. Eu precisei levar este homem pela palavra até ele sentir que ele podia ser perdoado por Deus. E o meu intuito nessa noite é fazer você sentir e não deixar mais de sentir, de que Deus está do seu lado, de que Deus quer ver a sua vida prosperando, Deus quer ver você avançando. A Bíblia diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Então agora que eu sei que Deus se alegra, a segunda coisa que eu tenho que fazer é me tornar servo. Interessante, não diz que o Senhor se alegra com a prosperidade do seu filho. Você consegue entender que são coisas diferentes? Sim ou não? Sim ou não? Queridos, isso é uma palavra profética, uma palavra de alinhamento, porque a gente pode passar uma vida inteira sendo filho e nunca ser servo. Nós podemos passar uma vida inteira sendo filhos, sendo amados, sendo abençoados, mas a prosperidade é para o servo. Você ouviu isso? E você pode pegar o original. Você vai ver que o que eu estou falando não é uma interpretação em cima talvez de um texto que não está exato na interpretação do original. Não, é exatamente isso. O Senhor se alegra com a prosperidade do seu servo. Quem é que serve? É aquele que serve. É aquele que deixa de tão somente, não, eu vou à igreja, não, peraí, eu quero servir. Como é que eu posso servir a Deus? Olha, eu não tenho dom de pregar, não tenho dom de cantar, mas eu posso ajudar nas escalas de estacionamento, eu posso ajudar na escala da recepção, eu posso ajudar no ministério infantil, se me treinarem, eu posso fazer qualquer coisa aqui dentro. Esse é o servo.
Pastor, olha só, eu tenho uma vida extremamente ocupada. Você pode servir a Deus com as suas finanças. Amém? Diga: Deus, eu quero te servir com todo o meu coração. E quando eu digo todo o meu coração, quando a gente fala todo o meu coração, nós estamos incluindo tudo. Porque se o meu coração é de Deus, o meu bolso também é. Você está entendendo isso? Então o que tem que converter não é o bolso, é o coração. Quando o meu coração é convertido, meu bolso também é. Eu não tenho mais problema nenhum. Para mim é um prazer eu ofertar, para mim é um prazer eu dizimar. Para mim é um prazer levantar um desafio na igreja. Peraí, eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus dá semente ao que semeia. Então, estou ensinando aqui segredo para você prosperar, meu irmão. Tem gente que não prospera mais ainda porque come a semente. E semente existe para ser semeada, não para ser comida. Você está comigo? Diga amém. Sinta isso no coração e viva a plenitude de Deus. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Você consegue entender o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que aquele que não persevera em seguir ao Senhor, ele é um forte candidato a desanimar todo o resto da sua família, todo o resto dos seus amigos. Quem persevera em seguir a Deus, esse levanta as pessoas que estão na sua volta. Esse sempre tem uma palavra de fé, esse sempre tem uma palavra de alegria, esse sempre tem uma palavra de conforto, porque ele persevera em seguir ao Senhor. Você está ouvindo? Diga amém. Diga: meu Deus, eu preciso ser este que persevera em seguir o Senhor. Você está comigo? Diga amém. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Está falando de prosperidade aqui. Para quem não entendeu, por que o pastor está falando de prosperidade? Está falando de dinheiro. Queridos, olha só, se eu orar por alguém por cura, o que a pessoa tem que fazer depois de receber a oração por cura? Está com problema no pé? Ele vai pisar, ele vai bater o pé no chão, porque pela fé ele vai ver que ele está curado. Amém? Uma irmã chega aqui com um problema no casamento, a gente ora por ela, volta para casa, ela faz o que? Ela briga com o marido ou trata ele bem, como se não tivesse problema nenhum? Vai lá e vai tratar o marido como se não tivesse problema nenhum, porque isso é fé. Agora, a pessoa que quer que Deus trate nas finanças, o que ele faz? Ele começa, antes de ver o resultado, ele já começa a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Você está entendendo essa palavra de prosperidade? Diga: Deus, eu entendo, eu recebo e eu vou viver isso na minha vida. Meu Deus. Versículo 10. Eis agora, olha só, eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos, eu tinha 40, agora 45, 85 anos ao todo. Diga: 85 anos. Não, com uma vontade, 85 anos. 45 anos desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Versículo 11, eu já chamo toda a equipe de louvor para a gente quebrar tudo. Olha o que esse senhor de 85 anos fala. Olha o que este homem de 85 anos está falando. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu comecei a entender forte o meu chamado de Deus para trabalhar na obra de Deus como pastor, como evangelista, eu comecei a ver e observar alguns pastores com mais idade, já meio cascudos, meio bravos, meio, carrancudos, meio... E eu dizia: pastor não pode ser assim. Só que, escute o que eu estou falando. Com o decorrer da vida e as pauladas que eu fui tomando, eu fui vendo que realmente você vai ficando mais cascudo. Mas existem dois aspectos, o bom e o péssimo. O ser ou ser tornado ou ser feito mais cascudo nos torna mais resistentes.
mas tem um lado ruim que a gente tem que anular da nossa vida, para nós não nos tornarmos insensíveis, para nós não nos tornarmos pessoas que não confiam nos outros, para nós não nos tornarmos pessoas fechadas, achando que só nós é que sabemos e que não precisamos mais aprender com ninguém. Amém, igreja? Então eu fico pensando quanta paulada esse homem não tomou. E agora com 85 anos, sabe o que ele fala? Ele mostra que ele, durante esses 45 anos que se passaram, desde que aos 40 anos ele recebeu essas palavras. Amém, amados? 45 anos de paulada, 45 anos de dificuldade. O que a Bíblia diz? Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora, para o combate. Um senhor de 85 anos. Aleluia. Tanto para, olha só, você olha lá a viúva, e ela diz: comeloemos e morreremos. Essa era a expectativa de vida que ela tinha. Eu e meu filho, nós vamos fazer esse pão, nós vamos comer e vamos esperar a morte chegar. Olha a expectativa de vida desse homem, 85 anos. Eu estou pronto, eu tenho força, tanto para sair à guerra, como para voltar. Nesse momento aqui, só voltava quem vencia. O que ele estava dizendo com 85 anos? Eu estou pronto para sair à guerra, para vencer a guerra e voltar para casa. É assim que você tem que sair amanhã para trabalhar. É assim que você tem que sair dessa igreja hoje, ou melhor, do salão da igreja, que a igreja somos nós. É com essa disposição, para você enfrentar todos os desafios da sua vida, seja de ordem familiar, seja de ordem financeira. Sair, mas não sair só para ficar tomando paulada nas paletas. Não, eu estou pronto para sair, para voltar. Ou seja, eu vou sair e eu vou vencer. Eu vou sair e eu vou vencer. Diga: Deus, me dá essa força para eu vencer todas as coisas na minha vida. Alguém pode de novo dizer: mas pastor, isso é sim uma palavra, um discurso triunfalista. Sim, é igual de Paulo aos Efésios. E depois é igualzinho de Paulo. Paulo não disse: sede depois meus imitadores, como eu também sou de Cristo? Disse ou não disse? Sim ou não? Sim ou não? Então estou imitando ele, porque ele disse para Efésios, para a igreja em Éfeso, aos Efésios: e depois de terdes vencido tudo, e depois de terdes vencido tudo, meu irmão, eu fico com Paulo. Se você quer ficar com outro pregador que diz para você que não, pois não é bem assim, isso é um discurso triunfalista, beleza, vá na bênção, vá na paz. Agora, se você quer vencer na vida, essa é a palavra que eu tenho para entregar para você, para o seu coração. E essa palavra vai te fortalecer, essa palavra vai te levantar, essa palavra vai te dar forças para que tu possa vencer, e 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 continuar vencendo. E depois de terdes vencido tudo, permanecereis inabaláveis. Aleluia! Vamos todos ficar de pé e adorar esse Deus bem forte.